Entre a profecia e o poder, quando a história cumpre as Escrituras, o mundo observa em silêncio, dividido entre esperança e temor, enquanto o Oriente Médio, mais uma vez, se torna o palco onde política, fé e destino se cruzam. Do deserto de Gaza às salas douradas de Washington e Jerusalém, decisões humanas parecem ecoar antigas palavras proféticas, como se o curso da história estivesse apenas repetindo um roteiro escrito há milênios. Em outubro de 2025, após quase 2 anos de guerra, sangue e reféns, um cessar-fogo improvável surge entre Israel e o Hamas, mediado não por um profeta, mas por um político, Donald Trump. Sua entrada triunfal nas negociações reacende antigas visões, a de um acordo de paz que, segundo Daniel e o Apocalipse, precederia o início da grande tribulação. A promessa de paz e segurança, repetida nos discursos e faixas dos apoiadores, desperta nos estudiosos da Bíblia o eco sombrio de 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Mas esta não é apenas uma leitura espiritual, é também um xadrez geopolítico, onde líderes buscam glória, poder e domínio global. O premier Benjamin Netanyahu, acusado de genocídio em Gaza. Trump, reaparecendo como pacificador e candidato ao Prêmio Nobel da Paz. E as nações mediadoras, Egito, Catar, Turquia e EUA. Todos movem peças num tabuleiro que parece apontar para algo maior. O nascimento de uma nova ordem mundial sob o véu da paz. Entre o cumprimento das profecias e os interesses ocultos das superpotências, a humanidade se vê diante de uma pergunta inquietante. Estamos assistindo a um acordo de paz? Ou ao prelúdio do Apocalipse? Entre a esperança e a profecia. Está internetizado o acordo de paz entre Israel e Hamas. O início da crise e a retenção dos reféns. A crise na faixa de Gaza escalou drasticamente após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, que resultaram na morte de cerca de 1.200 pessoas e no sequestro de 251 indivíduos, entre civis e soldados. Os reféns permaneceram em cativeiro por quase 2 anos, 738 dias, até o recente acordo firmado em outubro de 2025. A ofensiva israelense e as denúncias contra Netanyahu, a resposta de Israel aos ataques com uma ofensiva militar de larga escala, foi descrita por autoridades de saúde de Gaza como um genocídio, com mais de 67 mil mortos, dados do Hamas, e a destruição quase total da infraestrutura civil. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta forte condenação internacional por 3 principais motivos: desproporcionalidade militar, a escala da destruição e o número massivo de vítimas civis, bloqueio humanitário, a restrição à entrada de suprimentos vitais, água, alimentos e remédios, que agravou a crise e levou a um estado de fome, segundo a ONU. Objetivos de guerra incertos. A insistência em manter o controle de grande parte de Gaza e a recusa em discutir a solução dos 2 estados, o que gera críticas de que a campanha busca mais domínio territorial do que segurança duradoura. O acordo de paz e a jogada de Trump. O empreendimento geopolítico. O acordo de cessar-fogo, mediado por USA, Catar, Egito e Turquia, resultou na libertação de 20 reféns israelenses, vivos em troca de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos. A medida foi celebrada como uma vitória diplomática para os mediadores, especialmente para Donald Trump, cuja participação reacendeu debates sobre suas motivações e ambições globais. Conhecido por seu pragmatismo, Trump raramente age sem objetivos próprios. Seu envolvimento carrega claros interesses geopolíticos e pessoais. Prestígio internacional. Apresentar-se como o presidente da paz, título exibir, o livro de Apocalipse e a carta de 1 Tessalonicenses 5:3 anunciam
um tempo de aparente tranquilidade antes de grandes desastres. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Diversos estudiosos interpretam essa passagem como uma paz ilusória, um período de alívio que antecede a catástrofe, frequentemente mediada por um líder carismático que se apresentará como Salvador. Donald Trump e a preparação do império. A especulação sobre Trump ser o anticristo ou o homem que prepara o caminho para ele é recorrente em círculos proféticos. Sua centralidade no acordo de paz, sua retórica de restauração e seu culto à personalidade reforçam essa percepção. Nos livros de Daniel e Apocalipse, o anticristo surge como um líder político e espiritual que trará uma paz enganosa antes de revelar-se um tirano global. O que Trump faz? Mediar a paz, ser exaltado como gigante da história judaica e receber honrarias, encaixa-se em muitos arquétipos dessa figura profética, embora no campo político ele atue apenas como mediador de um cessar-fogo. As 70 semanas de Daniel. O profeta Daniel 9:24-27 descreve o plano divino em 70 semanas, equivalentes a 490 anos proféticos. A última semana, ou 7 anos finais, é chamada de Grande Tribulação, inaugurada por um pacto firme com muitos, interpretado como um acordo de paz entre Israel e seus inimigos. Se a paz mediada por Trump fosse esse pacto, ela marcaria o início do período final. No entanto, por ainda ser um cessar-fogo temporário e não um acordo global e duradouro, muitos teólogos acreditam que este evento é apenas um ensaio, um prenúncio do pacto verdadeiro que ainda virá. O retorno de Cristo. Jesus advertiu em Mateus 24 que o tempo do fim seria marcado por guerras, fomes, terremotos e enganos. O princípio das dores. A situação atual, uma crise humanitária sem precedentes, o conflito entre Israel e Palestina no centro do cenário mundial e uma paz política incompleta, é vista por muitos como sinal de proximidade do retorno de Cristo. O relógio profético parece avançar rapidamente e cada decisão no Oriente Médio se torna parte de um quadro maior, onde a geopolítica se entrelaça com o cumprimento das profecias. Entre a paz dos homens e o tempo de Deus, a história repete o que os profetas anunciaram: acordos frágeis, alianças ambíguas e um mundo que busca segurança sem arrependimento. O cessar-fogo entre Israel e Hamas, celebrado como vitória diplomática, pode ser, à luz das Escrituras, o prenúncio de um novo ciclo de provações. Trump aparece não apenas como mediador, mas como símbolo dos tempos, um líder que mistura poder com messianismo, política com profecia. Enquanto os governantes buscam glória e prestígio, o sofrimento humano ecoa desde as ruínas de Gaza, lembrando que nenhuma paz erguida sobre o sangue inocente pode durar. O discernimento torna-se essencial. Mais do que decifrar sinais, é preciso entender o espírito do tempo. Um tempo em que a verdade é manipulada e a fé é testada. Jesus alertou: vigiai, porque entre a paz dos homens e o tempo de Deus, a história parece repetir o que os profetas anunciaram: acordos de paz frágeis, alianças que escondem ambições e um mundo que busca segurança sem arrependimento. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas, celebrado como vitória diplomática, pode ser, à luz das Escrituras, apenas o início de uma nova e mais profunda convulsão espiritual e política. Donald Trump surge não apenas como um mediador entre nações, mas como um símbolo do tempo em que vivemos. Um tempo em que o poder se confunde com o messianismo e a diplomacia com idolatria. Enquanto os líderes buscam glória e prestígio, o sofrimento humano continua a gritar desde as ruínas de Gaza, lembrando-nos de que nenhuma paz, construída sobre o sangue dos inocentes, pode durar. A profecia de Daniel fala de um pacto firme com muitos,
que inauguraria o período da Grande Tribulação. E muitos acreditam que estamos vendo o ensaio desse momento. Mas além da especulação, há um chamado maior, o de despertar. Pois mais do que tentar decifrar os sinais, é preciso discernir o espírito do tempo, um tempo em que a verdade é manipulada e a fé testada até o limite. Jesus advertiu: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Talvez estejamos apenas nos princípios das dores de Mateus 24, ou talvez já dentro do relógio final da humanidade. Mas uma coisa é certa: a história caminha rapidamente para seu clímax, e cada evento no Oriente Médio é mais do que política, é profecia em movimento. Que esta aparente paz não nos adormeça, mas nos desperte. Pois a verdadeira paz não virá dos acordos entre os homens, mas do retorno do Príncipe da Paz. Inscreva-se!